Você já deve ter escutado histórias sinistras envolvendo Ubers, não é mesmo? Passageiros fantasmas, viagens perigosas, coisas assustadoras que não deveriam acontecer dentro do Uber. Mas antes de conhecer essas histórias, se você ainda não é inscrito, se inscreva logo agora clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! E agora se deixou o joinha e já é um inscrito aqui do canal, é só o Dani puxar a vinheta, bora pro vídeo. Passageiro fantasma. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E as histórias que vamos ver aqui no vídeo de hoje foram enviadas por várias pessoas, passageiros que usam o aplicativo e que deixaram na internet alguns relatos assustadores do Uber. Sem mais enrolações, vamos logo para as histórias. Vamos começar contando a história de um motorista de Uber chamado Jesse. Ele é de lá de Santo Antônio, no Texas, nos Estados Unidos. E ele relatou no Uber Blog uma história bastante assustadora. Em uma sexta-noite ele estava em seu carro, no ponto esperando alguns passageiros, onde ele sempre costumava ficar. Naquele local ele sempre ficava, pois transportava alguns membros da Marinha e fazia essas corridas com eles. Então, nessa sexta-feira à noite, enquanto o motorista estava nesse ponto esperando alguém da Marinha, chegou um piloto entrando em seu carro para uma viagem. Ele falou o destino e começaram o trajeto. Algum tempo depois, o piloto da Marinha pediu para o Uber parar em um posto, para poder ir no banheiro. O motorista Jesse então parou o carro e ficou esperando enquanto o homem ia no banheiro. Passaram-se 10 minutos e os funcionários do posto começaram a fechar o posto. E nada daquele piloto voltar. Mas Jesse não sabia se o cara estava bem, se ele estava com uma dor de barriga. Alguma coisa podia ter dado errado lá dentro do banheiro. Então ele resolveu esperar mais um pouco. Até que o posto foi fechado por completo. E o motorista resolveu falar com os funcionários, avisando eles que havia uma pessoa dentro do banheiro, que no caso era o seu passageiro. Mas na mesma hora o funcionário falou para ele que ele estava enganado, pois ele já havia trancado o posto inteiro e não havia ninguém dentro do banheiro. A única pessoa que estava ali no posto era Jesse, o motorista. E o funcionário do posto disse que ele só estava esperando o motorista ir embora para ele poder fechar o posto por completo. O funcionário do posto continuou dizendo que ele viu o Uber chegando no posto. E ele disse que viu apenas o motorista, sem ninguém no carro. E como eles já estavam fechando o posto na hora que o motorista chegou, o funcionário ficou reparando e olhando para o carro dele, esperando ele fazer alguma coisa. E disse até que ninguém desceu do carro. A única pessoa que estava ali era o motorista Jesse. O motorista Jesse então ficou sem entender nada. Se ele tinha levado o calote, do passageiro, ou se ele tinha carregado um passageiro fantasma, Jesse, sem entender nada, então foi embora. E depois desse dia ele nunca mais viu aquele passageiro. Essa história foi contada lá em um blog de Uber dos Estados Unidos, onde o motorista do Uber contou que transportou uma pessoa e depois ela sumiu. Seria realmente então um fantasma? Uber Pool. Um homem chamado Michel estava em uma festa na casa do seu amigo, quando resolveu ir embora e chamou um Uber. Quando o Uber dele chegou, ele fez o que todo mundo deve fazer, conferir a placa e o nome do motorista. E aparentemente estava tudo certo. Mas quando entrou no banco do passageiro, percebeu que